Mais uma Opinião Pernambuco no ar. Eu sou Ariana Pacheco e hoje a gente fala sobre intolerâncias alimentares. Atualmente, cerca de 20% da população mundial sofre com essa realidade. Fora que muitas vezes as pessoas convivem com uma intolerância alimentar por anos e nem fazem ideia. Então, para te ajudar a entender melhor quais os tipos de intolerâncias que existem, os seus sintomas e as formas de se lidar com elas, conversamos com Manuela Vanderlei, médica clínica com especialização em nutrologia. Lembrando que o Opinião Pernambuco também está sendo transmitido pelo YouTube da TV Universitária, youtube.com/TVU Recife. Manuela, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Opinião Pernambuco. Vou começar agradecendo a tua participação. E aí, Manuela, eu acho interessante a gente começar essa nossa conversa fazendo uma diferenciação entre o que é intolerância alimentar e mais duas outras coisas que a gente ouve falar muito, né? Que é a questão da sensibilidade e também a questão da alergia alimentar. Tá. Obrigada pelo convite. Ariana, boa noite aos ouvintes e quem está assistindo a gente no YouTube. Bem, essas três entidades realmente são muito comuns e confundem muito as pessoas, né? A alergia, a intolerância, que é o tema principal da gente hoje, e a sensibilidade. A alergia geralmente são sintomas que dão de maneira aguda, que o paciente sente como uma urticária, uma coceira na garganta, que pode evoluir, inclusive, para casos graves, como angioedema, e a pessoa ficar sem conseguir respirar direito. Alguns pacientes desses têm que ir para uma urgência para tomar remédios de efeito mais rápido. Então, é uma coisa que tem que realmente ter muita atenção. A causa mais comum de alergia é aos crustáceos, ao camarão, é uma das mais comuns. E existe também a alergia à proteína do leite, né, de vaca, que também é muito comum, principalmente em crianças, e que é uma coisa que lá para os 3 a 4, 5 anos de idade tende a ser superada. Quando as crianças têm essa alergia à proteína do leite de vaca, a mãe, mesmo ela amamentando, não pode ingerir nada nem que tenha traços, porque a alergia, por ser mais grave, né, pode evoluir de maneira mais grave, a pessoa tem que ter o contato para não ter nem o contato com o traço daquele alimento. Para não passar para o leite materno. Isso, se não passa e a criança pode ter alergia, né? As intolerâncias, a mais comum que a gente tem hoje é a intolerância à lactose. No Brasil, estima-se, os estudos mostram, de 40% a 60% de nós somos intolerantes à lactose, sendo que muitos de nós não sabemos. A prevalência mundial chega a 70% da população. Então, assim, é uma condição que é comum, né? A maioria de nós realmente somos intolerantes à lactose. Quem não é que tem uma alteração genética que faz a pessoa digerir a lactose, que depois a gente vai dizer exatamente o que é, de onde vem, para onde vai, até a vida adulta, né? E a terceira e última condição que você falou são as sensibilidades alimentares. Essa condição confunde muito, né, com a intolerância. Às vezes a alergia, tem muitos pacientes e até profissionais de saúde que meio que misturam tudo. Tem alergia à lactose, intolerância a glúten e tal, por aí vai. E que a sensibilidade não. A mais comum que a gente tem é a sensibilidade ao glúten não celíaca. Tem sensibilidade também a outros alimentos, mas essa seria uma das mais comuns, que difere com a doença celíaca, que é um problema autoimune, que é diferente da sensibilidade ao glúten, como o próprio nome diz, não celíaco, que a gente pode falar também porque ela é muito prevalente. Muita gente tem também não sabe. Aí vamos lá, sintomas, por exemplo. Você falou que a alergia são aqueles sintomas alérgicos que a gente conhece tanto, né? Isso, mais urticária agudos. Na pele, agudo. No caso da intolerância, normalmente, qual é o sintoma? Só para concluir sobre as alergias, às vezes também são sintomas um pouco mais arrastados, mas são sintomas de vias aéreas respiratórias superiores, tipo rinite, e às vezes inferiores, como asma. Pacientes também que desenvolvem atopia, né, alergia na pele de maneira crônica, sabe? Que também tem muita relação com a alergia, que pode evoluir para aqueles eventos mais agudos que são mais graves. Mas realmente, assim, quem acompanha esse tipo de casos são médicos alergologistas e esse diagnóstico é feito e o tratamento com eles. Muitas vezes essa alergia aparece na vida adulta. A gente vai tendo contato, por exemplo, com castanha. Tem paciente que tem alergia à castanha. Aí lá para os 30 anos começa a ter uma hipersalivação, uma coceira na garganta, e daí pode ter um evento que tem que ir no hospital porque teve uma alergia mais forte. Então é bom a gente ficar atento ao nosso corpo, e qualquer sinal diferente sobre qualquer alimento que a gente estiver ingerindo, a gente deve procurar o médico, né? Desculpa. E a intolerância, os sintomas da intolerância? A intolerância vamos falar da lactose, né? Porque cada intolerância... A intolerância à lactose, né, que é o mais comum, né, que a gente tem no Brasil, quase metade de nós somos intolerantes à lactose, né? Os sintomas mais comuns são realmente do trato gastrointestinal.
Era até o que diferenciava antes, que era intolerância, era só quando o sintoma era do aparelho gastrointestinal. E sensibilidade quando tinha sintomas extraintestinais. Hoje em dia, não. Mesmo a intolerância à lactose, ela também é sabida na literatura e na prática clínica que o paciente tem também sintomas extraintestinais. Os sintomas intestinais são quais? Principalmente o estufamento, aquela barriga inchada. Tem paciente, né, do sexo feminino que chega para mim e diz: parece que eu estou grávida de 4 meses, mas eu não estou grávida. Tipo, eu uso proteção, ou, enfim, não estou grávida e parece que eu estou, porque minha barriga está desse tamanho. Ou um paciente do sexo masculino que diz: minha barriga está sempre inchada o dia todo e eu solto muitos gases e meus gases me atrapalham muito, minha vida social e tal. Esse é um sintoma bem prevalente também, né? Esse estufamento e gases. E um outro sintoma mais comum seria a diarreia. A alteração do hábito intestinal, né, pode ocorrer tanto para o polo da pessoa ficar constipada, as fezes mais presas, né, dificuldade de ir no banheiro, demora 2, 3 dias para ir, e quando vai, as fezes são mais endurecidas, com dificuldade, né, de serem expelidas. Mas o polo mais comum realmente é o polo diarreico, aquelas fezes mal formadas, que a pessoa vive numa eterna diarreia, né, e quando vê, a causa disso é a lactose. De sintomas extraintestinais, é muito comum a dor de cabeça e também uma ansiedade, um aperreio que a pessoa fica e não sabe de onde vem, e não é depressão. E o que é isso, né? Quando vê, é causada pela desbiose, porque esse cuidado com o nosso intestino, ele tem que ser de maneira bem efetiva, porque o intestino é o nosso segundo cérebro, né? 70% da produção de serotonina, que é o neurotransmissor relacionado à nossa produção de bem-estar, de sensação de bem-estar, ele é produzido aqui, no intestino. Então, assim, tudo que a gente come que a gente não foi feita mais para digerir, pode alterar a produção desse e de outros neurotransmissores que tem muita relação com depressão, ansiedade, né? Então, assim, essa questão também de problemas psiquiátricos e tal, tem muita relação com problemas intestinais. Aí também seria outro sintoma bem comum. Você falou que nem sempre a pessoa nasce com alergia a um alimento. E no caso da intolerância? A intolerância, a maioria, né, assim, de nós, existe realmente a hipolactasia primária congênita. Porque tem a hipolactasia primária e secundária, né? Essa que a gente está falando, que a gente até conversou aqui antes, né, Ariana? Que você tem, eu tenho, uma hipolactasia primária, mas ela é, tipo, do adulto, né? Normal, da espécie humana. A hipolactasia primária congênita, que é no bebezinho, por alteração genética, ele pode ocorrer, realmente ele não digere a lactose, né? Ele tem que tomar fórmulas especiais. Aí só dá um tempinho. A lactose não é o açúcar do leite, né? Porque a gente já falou da proteína. A alergia à proteína... é outra coisa. A alergia à proteína do leite é uma condição. E a intolerância à lactose é outra, que é proteína. Que a lactose é o açúcar. Exato. É isso? Tá, que a gente só para deixar como claro. Sinônimo, porque são 3, assim, só dando um passinho para trás, para deixar mais claro, porque a maioria das pessoas não sabe, é normal mesmo. Nem médico sabe. A gente não aprende nada de nutrição na faculdade. Que são os 3 grupos alimentares que existem, né, nos alimentos, são proteínas, carboidratos e gorduras. Então, o carboidrato, a gente chama como sinônimo açúcar, né? Sim. Mas é bom saber que, tipo, um pão francês é carboidrato, né? E não é açúcar, tipo, porque a gente tende a achar que só o que é doce, né? Mas, assim, realmente, você pode dizer que a lactose é o açúcar do leite, né? Mas é o carboidrato do leite, enfim. Aí, essas crianças não digerem, né? Tem que tomar uma fórmula especial e tal, porque realmente elas têm essa alteração genética, mas é super raro. O que é muito mais comum é a hipolactasia primária do adulto, que é a nossa. E existe também... Que é quando a gente nasce digerindo, né? E com o tempo, com o passar dos anos, a gente não digere mais. Porque a gente só produz a lactase, que é a enzima que faz a digestão desse açúcar ou carboidrato do leite, né? Em produção plena mesmo, até os 3, 4, 5 anos de idade. Hoje, até antes de vir para cá, eu tenho uma foto de minha filha mamando ainda. A Aurora, minha filha mais nova, vai fazer 4 anos e ainda mama. E as pessoas ficam estarrecidas porque nesse mundo que a gente vive, né, tanta influência de leite de fórmula e de, tipo, mamar como se fosse uma coisa absurda, mas é normal da espécie humana uma criança tomar o leite de sua mãe até os 5 anos de idade, porque parece totalmente fora do normal, né? E todo mundo fica chocado, mas enfim. E depois dessa idade, né, depois dos 5 anos, adolescência, vida adulta, a gente vai diminuindo a produção da enzima lactase, que é a enzima que faz a digestão desse carboidrato do leite, que é a lactose, né? Aí, então, por isso que é normal a gente acontecer isso, e seria normal para todo mundo, sendo que isso, há alguns 1000 anos atrás, a gente teve uma alteração de epigenética, que a gente começou a produzir essa enzima até a vida adulta. Por isso que adultos conseguem digerir a lactose, por uma alteração genética. Porque o normal é ser como nós. Normal, a maioria do mundo ainda, né? Quase 70% das pessoas são intolerantes à lactose. Não é um problema de saúde, não é uma doença. É a condição normal da espécie humana, sabe? Ou seja, meu diretor Ricardo, que toma
um copo de leite no lanche da tarde é um anormal. Somos normais, né, Manuela? Se ele for tolerante à lactose, né, realmente tiver sido investigado, que às vezes a pessoa toma e não tá nem aí para os sintomas. E vamos lá, eu queria falar um pouco sobre quais são os tipos de intolerância que são conhecidas hoje, né? A gente tá falando muito a intolerância à lactose, mas quais outras também Só para existem? terminar da lactose, é super comum também a intolerância à lactose secundária, que é a hipolactasia secundária, que quase todo mundo já teve, depois de ter uma diarreia. A gente tem uma diminuiçãozinha lá da produção endógena normal da pessoa. Mesmo uma pessoa que ainda produz lactase, quando está com processo infeccioso, seja por uma virose, uma gastroenterite aguda, ou por uma verminose, giardia, estrongiloide, pode ter uma diminuiçãozinha lá das bordinhas em escovas do nosso intestino, que é o localzinho onde a gente produz essa enzima, a lactase, que a função dela é quebrar a lactose, né? Em galactose e glicose, para assim a gente conseguir absorver. E aí, quais os tipos, além da intolerância à lactose, que a gente conhece hoje? Tem intolerância a ovo, tem intolerância a glúten, que é a intolerância, que é a doença celíaca, né? E a sensibilidade, que é o que a gente vai falar depois, que é um problema autoimune, que realmente a pessoa tem sintomas bem severos do aparelho gastrointestinal e também outros sintomas além dele, como doenças, problemas de articulações, emagrecimento, que é tudo que a pessoa come não consegue absorver e termina perdendo peso e de maneira bem, bem forte, né, ao longo da vida. E quando vê, realmente a pessoa não pode também ter nem contato com o glúten, que é a proteína do trigo. E existem diferentes graus de intolerância? Por exemplo, uma pessoa é mais tolerante do que outra? Isso existe. Tem o teste que a gente faz, né? Quando a pessoa suspeita de ter intolerância à lactose, né? Geralmente vai para um médico. Geralmente o médico que mais se vai é um médico ou clínico geral ou gastroenterologista. Aí o exame padrão ouro tem o exame genético e tem o exame de exalação do hidrogênio. Esse é pouco pedido porque não tem muita correlação com a clínica. A clínica, como a gente diz, né, ela é soberana. Então, o que eu sinto, o que você sente, o que cada paciente sente, isso que vai falar mais sobre a condução, né, daquela nova condição de saúde dele, né, que não gosto de dizer nem que é uma doença, a intolerância à lactose. Aí, por isso que o teste que a gente faz em laboratório, que é aquele teste que a gente toma um conteúdo que corresponde a 50 gramas de lactose e fica lá medindo a glicemia, que é o açúcar do sangue normal, né, a glicose normal, para ver o quanto sobe, se a gente digeriu ou não, né, aquele carboidrato, o paciente ali mesmo pode ter sintomas. Então, ele pode ser mais ou menos intolerante, sabe? Mas é porque isso depende de vários fatores. Por exemplo, se o paciente tiver com a desbiose crônica, porque come muito alimento industrializado, tem uma refeição muito pobre em fibras. Então, esse paciente que já tem a desbiose seria a falta de saúde, né, do nosso intestino. Bactérias que são mais maléficas, estão ali proliferando, estão fermentando mais. Tudo que a gente come, a gente passa mal, sabe? Aí a lactose também não vai ser diferente. Então, esse sintoma pode ser mais exuberante naquele momento para aquele paciente. Por isso que a gente não pode dizer que uma pessoa é mais intolerante que a outra, tipo, de maneira crônica, sabe? É meio que depende do momento de cada indivíduo. Isso também tem a ver quando, por exemplo, tem algumas pessoas que quando consomem o alimento que elas têm algum tipo de intolerância, elas têm uma reação imediata e outras pessoas não têm uma reação imediata, leva um pouco mais de tempo? Depende de como está exatamente a flora intestinal, né, a saúde das bactérias que habitam o nosso intestino. Isso pode ser tão mais rápido ou mais devagar. Tem paciente que no laboratório mesmo, que você fica lá 1h30, né? Alguns laboratórios pedem 2 horas. Aí lá mesmo o paciente tem que ir no banheiro, porque está com diarreia. Ou está com muita dor de barriga, tem que tomar remédio, passando mal. Tem paciente que chega a vomitar. É um outro sintoma também, né, das intolerâncias. Aí foi bem rápido para esse paciente. Tem paciente que quando chega em casa, depois de 6 horas, começa a sentir. Tem paciente que é no outro dia. Quando eu fui fazer cocô, no outro dia, tive uma diarreia. Aí esse foi o sintoma um pouco mais tardio, né? Mas, de maneira geral, para as intolerâncias alimentares, o que a gente está falando mais é a lactose. Isso é precoce. Os sintomas, assim, você comeu, passa mal. Dentro ali de minutos ou horas, podendo ir até o outro dia, dependendo do trânsito intestinal e da microbiota intestinal da pessoa, sabe? No caso das sensibilidades, né, que a mais comum que a gente está falando é a do glúten, pode demorar 3 dias, 4 dias, 5 dias para ter um sintoma. E muitas vezes os sintomas, eles são muito arrastados e crônicos. São polissintomas, né, que a gente chama, um paciente poliqueixoso, né? Não que ele está inventando nada, mas realmente, assim, é uma dor de cabeça, dor nas articulações, tem muita relação com fibromialgia, que é tipo dor no corpo todo. Aquele paciente que dói tudo, muitas vezes o que está por trás é uma sensibilidade alimentar, ou até uma intolerância, né? Porque toda desbiose, né, causada por sensibilidade
ou por intolerância, ela altera essa microbiota intestinal e termina que a gente fica com as paredezinhas do nosso intestino mais permeáveis para essas substâncias tóxicas que são geradas pela hiperfermentação dessas bactérias do mal. Aí termina que passa para a corrente sanguínea, sabe? Essas toxinazinhas que dão dor nas articulações, dor de cabeça, que a gente fica mais enfesado, com mau humor, né? E por isso tem uma relação muito grande com esses problemas crônicos, assim, que a gente às vezes nem imagina que é do intestino. Pode acontecer, Manuela, por exemplo, uma pessoa que tem... não tem nenhum... O teste dá positivo, o teste para algum tipo de intolerância alimentar dá positivo, mas ela não tem nenhum sinal clínico. Isso pode acontecer, ou vice-versa, por exemplo? Pode acontecer, mas no geral a gente só pede o exame para quem tem sintoma. Sinal clínico. Porque não tem para quê, assim, tipo... quando você vai fazer qualquer exame de sangue, de imagem no paciente, a gente tem que pesar para que você vai fazer esse exame, o que é que vai mudar da conduta, né? Se o paciente está bem, está ótimo, não sente nada, para que ele vai fazer um exame de intolerância? Porque é curioso, não tem para quê, né? Então, ao contrário, vamos lá. Eu tenho muito sintoma, mas eu faço o exame de intolerância e não dá nada. Você pode ter sintomas que não sejam daquela intolerância. Tipo, você tem a glúten, por exemplo, sensibilidade a glúten, mas você fez da lactose deu negativo o exame, e você também não sentiu nada, tá tudo bem. Aí, sabe? Tem também uma coisa que pode acontecer, que é o exame estar positivo e o paciente não ter sintoma nenhum na hora que fez o exame. Ele tem sintomas ali, mas o exame deu positivo e ele não tem sintoma nenhum. Aí a gente pode ir levando, continue comendo, né, derivados de leite, se para a pessoa aquele tipo de alimentação faz sentido, ela vai manter. E fica atento, né, a outros grupos alimentares que podem estar causando isso, né? Aí a gente pode fazer o teste para a questão do glúten. E existem pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver algum tipo de intolerância, falando um pouco também de estilo de vida. As pessoas que são mais submetidas a estresse crônico, pessoas que privilegiam uma alimentação industrializada, que tem pouca fibra, né? As fibras são os principais marcadores de saúde, né, de uma alimentação. Então, comida integral, natural, da forma que a natureza deu, né? Os cereais integrais, que é arroz, aveia, milho, as leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, sementes de linhaça, chia, de abóbora, de girassol, as castanhas, né? Nozes, amêndoas, o amendoim, e todas as frutas e verduras, raízes, tudo isso era o que todo mundo deveria comer. Todo mundo deveria ter uma alimentação que 80%, pelo menos, das calorias fossem desses alimentos, que é tudo que a natureza dá de maneira direta, né? Esse tipo de alimentação é riquíssimo em fibras. E isso, né, vai privilegiar uma boa flora intestinal e a gente ia ficar com uma boa saúde, né, intestinal. Então, esse grupo de pessoas tendem a ter problemas menores, sabe, de intolerâncias e sensibilidades alimentares. Já uma pessoa que come alimento com muito condimento, o que dá cor, sabe, artificial nos alimentos, glutamato monossódico, realçadores de sabor, adoçantes. Isso é até um adendo legal para a gente falar, que tem muitos adoçantes que causam intolerância alimentar, que são os adoçantes derivados de poliol, que é um tipo de álcool, né? Que é eritritol. Está muito na moda até com essa coisa de dieta low carb. Muita gente usando eritritol, xilitol, maltitol. Não tem açúcar e tal. Mas o açúcar não é o vilão. Se ele for associado com fonte de fibra, tá tudo bem. Porque a fibra segura o índice glicêmico, que é o quanto subiria de glicose no nosso corpo, sabe? Quando a gente come algo. Já esses adoçantes, eles causam distensão abdominal, alterando a permeabilidade da parede intestinal, causando toda aquela gama de desarranjo, né, na nossa microbiota que a gente já falou aqui. Então, eles devem ser, assim, proscritos. Ninguém deveria consumir esse tipo de adoçante. A gente deve se acostumar com o sabor natural, né, dos alimentos. Café é um alimento amargo, então a gente tem que tomar ele normal, amargo. Se não aguenta de jeito nenhum, aí coloca pouco açúcar, ou adoçantes mais a menos, tipo a estévia ou o sucralose, são os dois ainda que você pode consumir, né? Assim, o ideal é não consumir nenhum, mas é melhor do que esses derivados de poliol, né? No caso, quando você falou, tem um tipo de intolerância à lactose que você falou que ela é passageira, né? Que você fica um tempinho sem conseguir produzir a enzima secundária que quebra a lactose, né? Que é a lactase. Isso pode ter a ver também com alimentação? No caso? Também pode ter a ver com a alimentação. Se a pessoa tiver num grau de disbiose muito grande, essa desregulação intestinal, você fica fermentando mais aquele carboidrato que chega ali. Então, você pode ficar mais intolerante, sabe, naquele momento. Mas não assim, se você fizer o teste clínico e der positivo, tiver sintoma, você é intolerante à lactose. Mas você pode ficar de maneira mais intensa naquele momento,
que está com o seu corpo desorganizado, sabe? Entendi. É importante falar até que quando as pessoas têm uma intolerância transitória à lactose, que é causada na maioria das vezes por infecções, durante 2, 3 semanas, o ideal é a pessoa não consumir nenhum tipo de derivado de leite. Leite, queijo, iogurte, manteiga. E não só de vaca, né, mas de qualquer mamífero, que tem mussarela de búfala, que algumas pessoas consomem, queijo de cabra. Isso também é leite de mamífero, então tem que cortar tudo por esse períodozinho, porque realmente isso pode piorar, inclusive a própria infecção. Como você vai consumir um carboidrato que você não está digerindo naquele momento, porque você está com o corpo inflamado, a sua infecção que você está tendo ali, seja por vírus ou por bactéria ou até por parasitoses, ela pode proliferar ainda mais. E você pode ficar desidratado, né? E aumentar a infecção no seu corpo, que é o que a gente não quer. Então, todo paciente com diarreia, né, assim, deveria ter essa orientação de evitar lácteos por 2, 3 semanas, quando está com diarreia aguda, né? Infecciosa. Agora, deixa eu te perguntar. Por exemplo, eu venho apresentando alguns sintomas de intolerância, faço o teste, dá positivo. Mas como é que eu sei que não é um positivo justamente dessa intolerância passageira? Não, se você não tiver com suspeita de uma gastroenterite aguda, geralmente o teste que a gente faz, o teste da intolerância à lactose, que é esse que você faz no laboratório e fica lá quase 2 horinhas, né? Como é o paciente que você fez, né? Fiz. Eu fiz também, é péssimo, né? Você faz e passa mal na hora e tal. A gente só pede quando o paciente tem a suspeita. E essa suspeita só é dada quando ele tem sintomas de maneira repetida. Recorrente. Vários sintomas recorrentes, né? Ao longo do tempo, pelo menos aí meses, às vezes anos, que tem pacientes que estão de maneira crônica com esses sintomas e não vão investigar, né? E quando o paciente tem um episódio agudo, a gente nem pede o teste, sabe? Então não vai ser assim. O ideal é não fazer quando está com nada diferente do seu normal. Sim, entendo. Manuela, a gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre intolerâncias alimentares. Nossa convidada é Manuela Vanderlei, médica clínica com especialização em nutrologia. Não sai daí. Voltamos para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e o nosso tema de hoje é intolerâncias alimentares. Conversa comigo, Manuela Vanderlei, médica clínica com especialização em nutrologia. Lembrando que o Opinião também está sendo transmitido pelo youtube.com/TVU Recife. E aí, Manuela, a gente está falando sobre intolerâncias alimentares. E uma vez descoberto uma intolerância alimentar, a única possibilidade é excluir totalmente aquele alimento que está lhe fazendo mal da sua dieta ou existem abordagens diferentes para cada um? Nas intolerâncias existem, sim, abordagens diferentes. Nas alergias, não. A gente tem que realmente tirar. Se o paciente for celíaco, tem que tirar qualquer contato com o trigo. Se o paciente tiver alergia à proteína do leite de vaca, tirar qualquer contato com esse tipo de alimento, de leite, né? Alergia específica ao camarão, à castanha, a ovo, tem que tirar totalmente. No caso das intolerâncias, não. O que a gente está falando mais é a questão da lactose, né? Para essa questão, a gente tem 3 caminhos a seguir, que o paciente pode escolher um dos 3 ou ficar praticando os 3 de maneira distinta ao longo da sua vida. Um deles é você continuar comendo alimentos normal, igual você comia queijo, iogurte, leite, mas na versão sem lactose, que é o que a indústria já adiciona, né? Já vende aí em supermercados e tudo mais, o alimento sem lactose, ou lac-free, né? Que algumas pessoas colocam assim. Que o que é esse alimento? É um alimento que na indústria eles já adicionam a enzima lactase, então você vai consumir esse leite, iogurte e queijo já quebradozinho. A lactose, né, ela é a junção da galactose com a glicose. Quando você compra um alimento sem lactose, um leite sem lactose, ele já está lá quebrado, né? Entre esses 2 monômerozinhos, essas partezinhas pequenas de açúcar, né? De carboidrato. Então, você consegue digerir. Sendo que tem realmente alguns pacientes que passam mal mesmo assim. Então, para esse grupo, a gente tem que tirar por completo, né? Esse seria um outro caminho. Não consumir nada e consumir opções substitutas vegetais aos leites de mamíferos, né? Que tem ainda bem cada vez mais opções aí também nos mercados. E a terceira e última opção é a pessoa consumir a enzima. Geralmente essa é uma opção boa quando a pessoa vai assim numa festa, vai comer num restaurante, vai viajar. Aí você vai, bota na sua bolsa, na sua carteira, no bolso, onde for, a enzimazinha, que é um simples comprimido que você engole, aí tem que tomar imediatamente antes de se expor a qualquer alimento que tenha lactose. Então, antes de comer uma pizza na casa de um amigo, aí você toma a enzima e vai comer aquele alimento, sabe? E tem que ser imediatamente antes de comer, que ele tem um efeito máximo aí de 1 hora, 1 hora e meia.
Então, tem que ir junto. Não adianta, tipo, esqueci de tomar em casa quando chegar. Não vai adiantar. A gente tem que tentar mimetizar a ação que seria fisiológica, né? De uma liberação aí de lactase, como se a gente estivesse produzindo. Então, toma a enzima a lactase e vai comer esse alimento aí junto. No caso dessas enzimas, ela tem, já reparei, elas têm umas quantidades diferentes, né? E tem um que é 10.000 FC, outro que é 4.000, o que é isso? Geralmente, acho que a gente mais recomenda de 9 a 10.000 FCC, que é a quantidadezinha de moléculazinhas que fazem esse trabalho da digestão. E ela é realmente dose dependente. Por exemplo, uma fatia de pizza, uma bola de sorvete, a gente precisa de 10.000 FCC. Então, geralmente é um comprimido, que a dose mais vendida é de 10.000, né? Aí você toma e come. Eu quero comer hoje 2 fatias. Então, você vai ter que tomar 2 comprimidos. É aí que eu tô fazendo errado. Tá fazendo errado aí. Que ela é dose dependente, realmente. Porque senão você tá tomando pouca lactase para muita quantidade de lactose, sabe? Entendi. Aí tem que ser, hoje eu quero enfiar o pé na jaca, então vai tomar 3 comprimidos. Já tem que se ligar nisso. Vou comer pizza, vou comer sobremesa, sorvete e tal, aí, né? Às vezes é aquele dia que a pessoa tá inspirada, né? Aí toma 3 comprimidos e vai ser feliz, né? Assim, se fizer sentido para você, faz isso. É sempre assim, uma pizza, um comprimido. Sempre fazer esse 1 para 1 também. Mais ou menos isso. Tem umas tabelinhas que você acha na internet, né? Que se quiser depois eu te disponibilizo, que tem, mostrando as quantidadezinhas, sabe? Do comprimido para cada quantidade de alimento. Para cada quantidade. Existem, por exemplo, uma pessoa que é intolerante à lactose, mas sente que... um exemplo, eu sinto que eu passo mais mal quando eu como um queijo do que, por exemplo, quando eu como um pouco de iogurte ou um pedaço de bolo, por exemplo. Existem diferenças com relação a isso? Existe sim. Tem alimentos que são mais fermentados e eles, por si só, têm um teor menor de lactose. Tipo, o iogurte, né? Tu disse que passa menos mal. Menos mal. Porque o iogurte tem lactobacilos que fazem essa fermentação já por a gente, né? Aí, por isso que a gente tem uma flora intestinal boa, que parte da nossa flora também de lactobacilos, ajuda na digestão de vários alimentos, dentre eles a lactose. Por isso que a gente fica mais intolerante quando a gente tem mais disbiose, que a gente tem menos bactérias boas. Uma das bactérias boas é essa, né? O lactobacilo. Aí é um queijo mais curado, por exemplo. Um queijo parmesão, aquele duro, sabe? Aí você tem menos teor de lactose, então você vai passar menos mal do que um queijo in natura branco. Pra gente aqui no Nordeste é muito comum o queijo coalho. Queijo coalho tem muita lactose. Então é comum a gente ter muito sintoma com queijo coalho, sabe? Eu comecei a perceber essa coisa da lactose com o queijo coalho. É super comum, porque além da lactose, que ele tem um teor alto, ele tem muita gordura. E alimento muito gorduroso, toda gordura, né, por si só, ela já retarda o tempo de esvaziamento gástrico. O que é isso? Ela faz a comida ficar mais tempo no estômago. Então, a gente já fica mais enjoada e aquele negócio vai mais lento, aí junta com a má digestão da lactose, aí a gente passa mais mal quando a gente come um alimento que tem teor alto de lactose e teor alto de gordura. Devemos evitar. Aí, deixa eu te perguntar, eu sei que você já respondeu isso, mas eu queria reforçar um pouco, a gente falar um pouco desses alimentos sem lactose, né? Porque, por exemplo, uma vez eu fui tentar comprar, assim que eu descobri, não, vou comer iogurte é uma coisa que eu gosto muito. Eu não sabia ainda essa coisa do que já tem muita fermentação ali e não faz tão mal. E aí eu pego um iogurte que não tem lactose e são sempre aqueles iogurtes cheios de outros aditivos, condimentos, né? outras coisas, assim. O quanto uma pessoa que tem intolerância também precisa ficar ligada com relação a isso? O legal era assim, que se todo mundo tivesse, tipo, educação alimentar, né, na escola, e a gente conseguia aprender ler sobre a origem dos alimentos, a gente ler sobre a tabela nutricional e a lista de ingredientes de um alimento. O ideal é que quanto menos ingredientes tem no alimento, melhor para o nosso consumo, né? Então, assim, o iogurte que tem 10, 15 ingredientes, já tem muito aditivo, muito coisa que dá sabor, realça, que dá cor, né, que muitas vezes pode causar intolerância por isso, né, pelos aditivos, né, se somar a intolerância à lactose. Então, o ideal é que seja o mínimo de ingredientes possível no alimento, né? Claro, se você é intolerante, tem que pelo menos ter a lactase ali de adição, né? Além do leite, o fermento, né, e a adição da lactase. Pelo menos esses 3 teria que ter. E só um adendozinho, porque no caso dos iogurtes, leites, derivados como um todo, é legal a gente ficar atento para serem com menos gordura. É o único alimento que é melhor um pouco mais processado no sentido de retirar a gordura do que alimento integral, né? Que tudo integral é melhor da natureza, seriam leite derivados. Porque o integral vai ter 100% da gordura, que é o colesterol, né? Sim. E podem ter outros malefícios para a nossa saúde. E aí, Manuela, no caso de pessoas que não conseguem digerir, mesmo tomando a lactase, não conseguem digerir a lactose, passa realmente bem mal com o consumo de qualquer alimento aí derivado do leite.
Como se deve pensar? Eu sei que cada caso é individual, né? Não dá para falar por todo mundo aqui. Mas, por exemplo, esse é um tipo de pessoa que tem que começar a pensar em suplementação, ou o que a gente já tem disponível na natureza de alimento consegue substituir essa fonte importante de cálcio que é o leite? Como fonte substituta ao cálcio, se a pessoa quiser trocar por um alimento parecido, a gente tem vários derivados lácteos de origem vegetal, que todos eles já estão colocando adição de cálcio, inclusive mais do que o leite de vaca. A maioria dos leites vegetais disponíveis hoje no mercado estão colocando 400 miligramas de cálcio por copo. O leite de vaca ele tem 250, mais ou menos, miligramas de cálcio por copo. Então, está com muito mais. É bom que a gente pode usar menos, né? Para equiparar, assim. E, além disso, focar em fontes vegetais de cálcio, que, infelizmente, não faz parte tanto da nossa cultura, mas deveria fazer. A gente pode, né? Fazer uso desses alimentos, que são as crucíferas, ou vegetais verdes escuros. Couve, brócolis, espinafre, rúcula. De manhã, no café da manhã, no almoço do jantar, a gente deveria fazer uso disso. Ai, que estranho tal, mas é porque é cultural isso, né? Se a gente começar a mudar, isso não fica mais tão estranho. Tipo, de manhã, tomar um suco verde com couve. No almoço, comer brócolis. No jantar, comer espinafre refogado, ou a própria couve refogada, sabe? Os vegetais verdes escuros são riquíssimos em cálcio. Além disso, tem outros alimentos fontes de cálcio, como o gergelim, o tahine, que é a pasta feita de gergelim, que você pode também comer junto com tapioca, misturar com arroz, colocar por cima da sopa, da salada. E, além disso, os próprios feijões do grupo da leguminosa também têm cálcio, né? Principalmente feijão branco. As nozes, castanhas também são boas fontes de cálcio. Aí a gente vai se organizando, no final dá tudo certo. Mas, claro, para deficiências nutricionais, a gente deveria fazer nossos exames, né, uma vez ao ano, com um médico que consiga avaliar isso direitinho para individualizar para cada pessoa, se ela precisa ou não fazer reposição de algum elemento específico, de vitamina ou mineral. Mas o ideal é que a gente consiga reverter sem fazer uma suplementação. É claro que pode ocorrer, em algumas né? épocas da vida, quando a gente tem na gestação, na amamentação, muitas vezes a gente precisa. Mulheres, quando entram na menopausa, que tem, né, a queda de alguns hormônios que fixam cálcio nos ossos, elas precisam de suplementação de cálcio. A gente, né, em breve, não. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem... Eu passei para descobrir que eu era intolerante, que não era normal estar estufada e tudo mais, e ter episódios de diarreia. Isso foi, assim, 2, 3 anos até eu ter, assim, uma dor excruciante, que eu não conseguia dormir, uma dor abdominal, mas não, preciso ir num gastroenterologista, né? E aí, só que tem muita gente que continua com esses sintomas, não procura ajuda. Qual o risco também de a gente continuar, o risco a longo prazo de continuar achando que é normal estar passando mal? Não é normal a gente passar mal, né? Ainda bem que você teve essa consciência e buscou ajuda, porque muitas vezes até os médicos acham que para esses sintomas basta passar remédio. Há 10 anos atrás, qualquer paciente que fosse num gastroenterologista, ele ia prescrever para sintomas desses gastrointestinais, principalmente refluxo, que é muito comum também, a gente falou pouco aqui hoje, mas é super comum também, refluxo, queimação, azia, aquela sensação de queimação, sabe? Retroesternal, aqui nessa região do esôfago até a garganta. Tem paciente que tem tosse crônica, que às vezes quem dá o diagnóstico de refluxo, que tem muita relação com as intolerâncias, é um otorrino, porque o paciente fica com a garganta inflamada, rouca, muita tosse, ou um pneumologista ou um otorrino dá esse sintoma, né? Aí, isso há 10 anos atrás, todo gastro passava omeprazol, ou pantoprazol, esses inibidores de bomba de próton, né? E hoje em dia, não. A gente sabe que tem vários efeitos maléficos do uso crônico desse tipo de medicação. Claro que quando bem indicada, né, por curto período, temos que fazer uso se o paciente tem uma úlcera e tudo mais. Mas não é de uso que deve usar. Tem paciente que usa há 20 anos esse tipo de remédio, né, que dá inclusive falta de absorção de várias vitaminas. Vitamina B12 precisa da acidez gástrica para ser absorvida e o paciente usa um remédio para deixar o estômago sempre alcalino, né? Esse é um dos efeitos colaterais, um dos riscos que a pessoa pode ter quando está subdiagnosticada, né? Além, claro, de ficar com piora sempre da desbiose, da microbiota intestinal, que tem repercussão, inclusive, de depressão, de ansiedade, né? Por conta de toda essa interligação do eixo intestino, cérebro e tudo mais do nosso corpo. Tenho só eu sei que a gente está perto do fim, né? Não pode falar. Aí, só para dar um resuminho da minha própria história, porque eu entrei nessa área de nutrologia justamente porque eu, como você,
passei muitos anos, até mais, eu passei 10 anos, sofrendo de muitos sintomas gastrointestinais, refluxo, queimação, azia, diarreia, que alternava com constipação. Ia para vários médicos e acompanhava com um médico clínico muito bom aqui de Recife, mas isso há mais de 10 anos atrás. Já faz mais de 10 anos que eu estou, curada, sabe? E eu usava vários remédios. Minha bolsa era uma farmácia. Era remédio omeprazol, era remédio Imosec, era remédio para enjoo, para queimação intestinal, para tudo que você imaginar, para gases, tipo Lufital, Simeticona da vida, né? E mesmo assim eu não ficava boa. Dizia que era psicossomático, mas mesmo quando estava feliz, sem nenhum problema, eu sentia sintoma. Claro que menos. Se está estressada, altera o intestino, tudo tem relação, né? Mas eu sentia sempre. Eu sabia que era alguma coisa, né? E eu sentia também muitas dores articulares. Era o sintoma, acho que eu desde criança sinto. Minha mãe me levava muito em médicos ortopedistas. Eu usei aquela botinha, na nossa infância usava, que era para crescimento, para pé troncho. Eu nunca tive os pés, assim, envergados. Mas, enfim, dizia que era dor de crescimento, que até hoje, se eu comer o que me faz mal, eu vou ter essa dor. E não é de crescimento. Eu não estou crescendo mais de 40 anos, né? Aí, esse médico chegou a me sugerir, como eu tomava um monte de remédio e não ficava boa, como assim? Ninguém falava dessas intolerâncias, sensibilidades que a gente está falando hoje, com muito mais clareza, Era né? muito raro, né? Sim, não falava. Muitos, quando você vai para um gastro, além de passar o omeprazol, ele vai dizer, não tome café, não tome bebida alcoólica, não coma fritura, não coma chocolate, não toma café. Não tome café. Geralmente são essas coisas, assim, básicas, né? Que, assim, não é isso que faz mal. Você pode comer tudo isso que eu falei agora com moderação, se organizando, né? Agora, se você tiver mal, com uma desbiosezinha crônica, você vai comer uma uva, uma banana, você vai passar mal. Não foi a uva ou a banana, né? É o que está por trás ali, né, do negócio. Aí, enfim, esse médico maravilhoso, assim, mas era o que a cultura da época, né, assim, tal de não ter tanto acesso ainda a esse tipo de problema, ele disse, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, porque eu sofri com sintomas bem fortes dos meus 20 aos quase 30 anos, e sintomas recorrentes, e teve uma época que eu estava emagrecendo, porque eu não conseguia comer, né? Eu não tinha doença celíaca, porque isso aí a gente afastou, mas a lactose eu tinha, comprovou, mas não melhorei 40%, mais ou menos 50% no máximo, mas tinha muito sintoma ainda. Aí ele tem que fazer uma cirurgia, e eu super nova fazer uma cirurgia, é uma cirurgia que você pega o seu estômago e amarra no seu esôfago para diminuir o refluxo, porque para mim o sintoma que mais preeminente era refluxo. Tinha diarreia, mas não era o principal. Aí essa cirurgia, eu sabia que na época eu já estava formada em medicina, que era muito recorrente, que era uma cirurgia que durava, tinha efeito de uns 5 anos, 10 no máximo, depois todo mundo já voltava com os mesmos sintomas de antes, sabe? Hoje em dia no consultório eu atendo pacientes que fizeram essa cirurgia há anos atrás e que estão com os mesmos sintomas, quando não muda o que está por base, né? Aí eu disse, não, deve ter alguma coisa. Aí eu fui por mim mesma estudando e tem que ter alguma coisa. Aí me debrucei na literatura médica e fui quando eu descobri em mim mesma essa questão do glúten. E fui fazer o teste, né? E descobri que eu tenho sensibilidade ao glúten não celíaca. Aí, em coisas assim de 2 meses, eu me livrei de todos os remédios, que eu cheguei a tomar 10 remédios num dia. Me livrei de todos e só com alimentação. Hoje em dia eu como tudo, né? Assim, fruta, verdura, legume. Sou vegana por opção pessoal, mas não tem a ver com sensibilidades alimentares nenhuma. É por opção minha mesmo, né? Várias outras questões. Mas o glúten e a lactose foi, tipo, o X da questão. Esses 2 elementos para mim. Se eu comer, eu vou passar mal. Eu já sei. Se eu comer, eu vou ter uma diarreia, vou ter uma dor de cabeça, uma dor nas articulações. Enxaqueca, eu tinha. Muito paciente tem enxaqueca, é muito comum. Sim, em relação com glúten ou a lactose, né? Aí pronto. E assim, é isso. O normal é a gente se sentir bem, como você disse. Não é a gente ficar mal achando que, esse é meu normal. Não, eu tô com esse inchaço aqui, esse mal-estar, eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo. Não é normal dormir com 3 travesseiros por conta de refluxo, sabe? Ficar vomitando depois de comer e tudo mais. O normal é a gente se sentir bem. Ter uma clareza mental, porque um dos sintomas também, principalmente da sensibilidade ao glúten, é uma névoa mental, você fica sem ver direito, sabe, as coisas. Você vê, mas você fica como se fosse um aperreio sempre, assim, na sua frente, sabe? Tudo isso vai clareando, você começa a ter uma vida normal quando você resolve a sua alimentação. E dá para viver sem glúten, sem lactose, só é se organizar direitinho que dá para ser, inclusive, muito mais feliz do que antes, quando a gente era doente. Você, no meu caso, assim, eu redescobri o meu corpo, por exemplo. Exatamente, assim, nossa, não era... Você é isso, você fica achando que tá inchada, é normal. Não é. Não é, né? Fica cronicamente inflamada, né? Até questão fica se acostumando com aquilo, TPM, é ruim. por exemplo, mudou completamente, Exato. assim. Outra coisa bem chocante, assim, não é normal a gente ter cólica, tá, mulheres? Não é normal. Se a gente tem cólica, é porque tem alguma coisa por trás que tá errada. O normal é a gente não ter cólica, é uma coisa muito leve, sutil. Eita, menstruei, eu tô na época, sabe? Quando a gente tem cólicas, principalmente cólicas muito fortes, é porque a gente tá inflamada, a gente tá com uma alimentação que tem alguma coisa errada aí. Pode ser que nem seja propriamente uma intolerância à lactose, uma sensibilidade ao glúten, mas pode ser porque você está comendo muito alimento industrializado, pode ser que você está comendo pouca fibra, você pode estar com desbiose por N motivos, né?
Não, exato. Isso é outra coisa que mudou muito quando eu descobri. E aí, Manuela, qual é a importância de se procurar, de fato, um médico e não o doutor Google, para você descobrir se você tem ou não um tipo de intolerância, assim? Quais também são os riscos de se autodiagnosticar? Por exemplo, teve uma época que era uma moda a questão do não pode comer nada com glúten. E aí, tem algumas pessoas que eu conheci que não, sou intolerante ao glúten, e aí, ao glúten anos atrás. E aí, quando chega hoje, come biscoito normal e não sente nada, assim, toma cerveja, gente, mas tu não é. Você não tinha um problema com relação a isso, assim, e tinha um problema assim, eu mesmo me diagnostiquei com esse problema. Qual também o risco disso? É super arriscado, porque muitas vezes o paciente que faz esse autodiagnóstico, né, baseado em rede social, em Google, ele chega no consultório quando vai, né, pro consultório que às vezes nunca vai, com carência alimentar, às vezes falta nutrientes, que a pessoa está evitando comer tudo, aí vai comer o quê? Ou está comendo muito alguma coisa que faz mal. Isso vem muito na moda do low carb, né? Low carb, vou tirar glúten, não vou comer nenhuma massa, aí vou aumentar proteína animal. Aí fica com colesterol muito alto, porque comeu algo desproporcional ao que você deveria, sabe? Aí vai ter problemas cardiovasculares pelo excesso de colesterol, pela dieta low carb, por conta da moda do glúten que não podia comer. Não tem nada a ver, né? Você tem que realmente ir para um médico para ter certeza do seu diagnóstico, né? Inclusive, para o glúten mesmo, você tem que estar comendo quando chega no médico e no laboratório. Porque se você tirar da sua dieta, o exame vai dar negativo para investigar a doença celíaca. Você tem que estar sendo exposto, sabe? Porque é um exame de autoanticorpo que você faz. Para lactose, não. Se você tirar ou não tirar, você vai fazer o exame lá e vai ter que ingerir aquilo, né? E o exame vai apontar. Mas, assim, pode dar carências alimentares, por exemplo. Pode ter falta de ingesta de, como você falou, do cálcio aí, porque a pessoa tirou a lactose totalmente e não colocou nada que substituísse de maneira adequada, né? Aí o ideal realmente é você estar passando mal ou não estar bem, vai no médico, né, para essa investigação ser feita de maneira adequada. Ou mesmo que você esteja no seu normal, achando que não tem nada de errado, que tem gente que não vai no médico há 10 anos ou mais. Vá no médico uma vez ao ano para fazer seus exames de rotina, né? Quem tem um médico consegue ir pelo plano ou particular, ou quem não, procura o médico do SUS, que os postinhos de saúde também atendem. Claro que não tem tantos exames assim, mas consegue fazer, conversando direitinho, vários exames lá de maneira incluída já aí no rol do SUS, né? E consegue ter esse atendimento certo, né? Humanizado e certo, especialmente para você. Porque a gente fala muito de medicina populacional, né? Mas quando a gente está em consultório, cada paciente é um mundo, né? E tem que ser realmente voltado para a vida de cada pessoa, que faz sentido para a saúde de cada um. E, última pergunta, qual a importância, por exemplo, você é diagnosticado com intolerância alimentar. Qual a importância de você ir atrás de um nutricionista? Não só receber esse diagnóstico e simplesmente só tirar as coisas da sua alimentação. Qual a importância também? Os nutricionistas, né, os médicos, assim, deveriam ter uma formação em nutrição, mas, infelizmente, a maioria não tem. Aí os nutricionistas têm esse papel fundamental, né, de ajudar as pessoas a trilhar esse caminho de uma dieta mais saudável, né, de realmente ver o que a pessoa deve ou não comer, o que pode ou não, e as substituições adequadas. Primeiro você vai no médico, né, se conseguir com as orientações desse profissional, você conseguir trilhar o seu caminho saudável, ótimo. Se não, ou se tiver condições já de ir direto, já vai. Porque às vezes a pessoa também não consegue para todo mundo de uma vez só, né, tem que se organizar direitinho e tal. Mas se conseguir, vai logo e vai com a dieta toda certinha, né? Para aprender a comer de maneira saudável, né? Pelo menos assim, é bom ir passar nutricionista. Eu fui para nutricionista, né? Me consultei com nutricionistas, apesar de ter a formação, né, em nutrologia. Antes de tudo isso, eu fui para aprender a comer, porque a gente não aprende a comer. A gente cresce um adulto e não sabe comer, né? A gente vai ouvindo ali, de orelhada, repetindo, pegando no Dr. Google, como você disse. E aí, o que é que tem de real nisso, né? Quem aqui já leu a tabela de composição dos alimentos? Quase ninguém, né? Mesmo a pessoa se forma em medicina e nunca leu um ataque, que é a tabela de composição que tem disponível no Google, mas essa tabela é de confiança. Aí é importantíssimo se apropriar, né, da própria alimentação, porque no fim do dia só você vai escolher, né? Pelo menos 3 vezes ao dia, se você tiver esse privilégio, que infelizmente nem todo mundo tem, o privilégio de conseguir escolher o que vai comer, né? Mas só você vai conseguir ter essa escolha, né? Ninguém vai lhe obrigar, né, a comer nada. Por mais que um nutricionista, um médico, o Google fale de algo, só você vai ter essa sua escolha. Então, quanto mais informações a gente tiver,
melhor para conseguir fazer boas escolhas alimentares para uma saúde plena. É verdade. Manuela, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, aqui no Ariana, Opinião prazer. Pernambuco. Volte mais vezes. Esse foi o Opinião. Eu sou a Ariana Pacheco e hoje a gente conversou sobre intolerâncias alimentares com Manuela Vanderlei, médica clínica com especialização em nutrologia. Assinam a direção e a produção do programa Andréa Rocha e Ricardo Araújo. Os trabalhos técnicos são de Alexandre Silva, Daniel Mosca, João Francisco de Melo Neto e Carlos Maurício. E a gente ainda contou com a colaboração de Marília Ferreira. Amanhã o Opinião está de volta com a reprise do programa sobre adoção com Josimar Paraíba. Até a próxima.